Olá, bom dia. Hoje são 19 de março de 2022. Bem-vindos a mais um programa Bastidores do Poder comigo, Zildene, de 10 horas até o meio-dia. Vamos chamar a nossa vinhetinha, não vamos atropelar aí o Direitos e Deveres para nós chamarmos o doutor Cristiano? Direitos e Deveres. Doutor Cristiano Magalhães, muito bom dia, seja bem-vindo aí ao programa Bastidores do Poder. Tudo bem com o senhor? Telespectadores aí do YouTube, tudo tranquilo, mais um final de semana aí que nós estamos iniciando. Desejar a todos aí que tudo ocorra bem aí no final de semana, dentro da normalidade para todo mundo aí. E para quem vai para as festas e tudo, tomar cuidado aí ainda, o Covid ainda está na área. E lembrando que a bebida e direção não combinam. Tivemos esse resultado de um julgamento lá em Castanhal agora, de um acidente de trânsito que ocorreu em Igarapé-Açu há uns anos atrás aí, e o motorista acabou sendo condenado. Então, pessoal, ficar alerta aí nos finais de semana, principalmente, tá? Realmente bebida não combina com volante, é uma mistura que é uma nitroglicerina pura que pode trazer consequências. Está aí a notícia do doutor Cristiano. Doutor Cristiano, a nossa pauta é uma pauta que eu julgo ser de extrema relevância para a nossa região. É um assunto polêmico que causa desgaste no cidadão que procura uma instituição bancária. Nós vimos recentemente a imprensa noticiar de uma cidadã, de uma correntista, de uma pessoa que foi até a um banco, passou mal, desmaiou por esperar horas e horas nas filas. São idosos, é todo mundo. Até o caixa, aquele que se diz preferencial, a gente vê uma multidão se aglomerando em dia de pagamento, de salário, a saída aí do recurso dos aposentados e pensionistas. E a gente vê esse desrespeito por parte das instituições bancárias. Aqui em Capanema, o que a gente presencia são filas quilométricas, dobrando esquina, as pessoas no sol quente, embaixo de chuva, e aí fica por isso mesmo. Já foi um assunto debatido anteriormente em outra rádio, e o que eu percebo, estou sendo até um pouco prolixo, porque é um caso realmente que traz muita revolta, é o descaso com essas instituições bancárias. É como que se ninguém fizesse nada e ficasse por isso mesmo. O que o senhor tem a falar sobre essa pauta que eu julgo ser de extrema relevância, doutor Cristiano? Paulo, é o seguinte, não é que ninguém faça nada relacionado a isso. Às vezes o próprio cidadão não vai buscar o seu direito. Então, citando aqui a Assembleia Legislativa, nós temos desde 2009 a Lei 7.255, que regulamenta justamente o tempo de espera na fila do banco. Em 2011, quando eu era juiz em Marabá, eu já condenava os bancos quando o cliente passava um limite, extrapolava um limite da normalidade. Pela lei estadual, nos dias normais, o usuário do banco deveria permanecer no máximo 30 minutos na fila. Em dias anormais, que seriam véspera de feriado, véspera de alguma outra situação que libere mais a população, o tempo seria de 45 minutos. Lógico que a gente tem que entender que algumas situações fazem com que o tempo seja um pouco maior. E aí o judiciário vai fazer esse balizamento do que seria um tempo razoável dentro do que diz a legislação estadual. Os municípios também, eles podem legislar sobre isso. Qual era o questionamento que nós tínhamos antigamente? Os bancos alegavam a inconstitucionalidade dessas leis, alegando que só quem poderia regular o horário de funcionamento de banco seria a União. Só que nós não estamos tratando em horário de funcionamento do banco, e sim do tempo de permanência
do cliente na fila. E aí os tribunais já vêm se manifestando pela legalidade efetiva dessas legislações. Então, o banco que não fiscaliza, ou o banco que não vai se adequando a essa realidade, ele provavelmente será punido. E essa punição vai depender exclusivamente do cidadão que se sentiu ofendido. Bom, para você que sintonizou na Rádio Princesa FM, eu estou conversando com o Dr. Cristiano Magalhães, juiz de direito, no quadro Direitos e Deveres, falando sobre o tempo de permanência na fila das agências bancárias. Doutor Cristiano, para o cidadão que passou aí esse tempo, excedeu esse tempo, ele procura PROCON, ele procura Ministério Público, ele procura que órgão público para fazer a denúncia? Paulo, na própria lei, eles estipulam uma multa para o agente financeiro, para o banco. A multa, nesse caso, é pequena. Na época da lei, era de R$600, isso devendo ser atualizado. Então, assim, você pode procurar o PROCON para que ele faça cumprir a lei, aplicando uma multa para o banco. Mas você pode ou constituir um advogado, ou você pode ir na Defensoria Pública para poder ingressar com uma ação de indenização contra o banco pelo tempo excessivo. Agora, você vai ter que colher algumas provas de que você efetivamente precisou da agência bancária. E você vê que de uns anos para cá, você entra no banco e já tem aquela etiquetazinha lá que é impressa do momento que você entrou, para que você consiga caracterizar o tempo que você levou até o procedimento bancário. Então, eles mesmos já começaram a se adaptar. Eles tinham, na época, 120 dias para se adaptar a essa realidade. Fizeram praticamente só colocar essa etiquetazinha lá para, na hora que você entra, ver o horário que você ficou e depois você comprova com o procedimento que você fez, que também é todo registrado. Mas o ideal é justamente isso, que você tenha esses comprovantes. Se você tiver testemunhas ou alguma coisa que possa comprovar esse tempo de permanência, você leva para o processo e a gente vai avaliar todos os casos. Existiriam algumas exceções, uma calamidade, alguma coisa assim, que a gente teria uma tolerância um pouco maior. Mas no normal seria 30 minutos nos dias de semana e véspera de feriados prolongados ou finais de semana, 45 minutos. É um tempo até que razoável, mas passar uma vida inteira dentro do banco, 3, 4 horas, como aquela mulher que desmaiou dentro do banco, realmente um absurdo. Agora, doutor Cristiano, os bancos que não emitem aquele ticketzinho com a senha do cidadão, ele tem que, por exemplo, tem umas que não tem o horário, tem o número, e algumas pessoas pedem para que o funcionário bancário, chegar na boca do caixa, carimbe ali com a hora. E algumas pessoas se recusam. O tipo de prova pode ser testemunhal ou tem que ser realmente documental? Ou os dois? Não, pode ser os dois. Pode ser testemunhal, documental, pode filmar. Agora você tem o celular, você pode bater um print, fazer alguma coisa que mostre o horário que você está entrando, que você está lá na fila do banco. Então, assim, toda forma que você tiver de provar que você estava no banco naquele momento e que foi atendido posteriormente, aí efetivamente pode ser usado no processo. Esse tempo de espera, a gente tinha alguns processos em Marabá, em 2011, quando eu julguei, a pessoa tinha ficado aproximadamente 3 horas e pouco, quase 4 horas aí, e o banco teve que lhe ressarcir em R$2.000. O banco, às vezes, recorre e, com o tempo que o processo passa de recurso, só faz aumentar. Geralmente, essas decisões são mantidas e o cliente é indenizado. Eu ficava imaginando da seguinte forma: 10 clientes que entrassem com ações e o banco fosse condenado em R$2.000, daria R$20.000, era mais barato comprar uma máquina dessa. Só que o que a gente tem visto é a diminuição da quantidade de agências e
ter a transformação do sistema praticamente todo em eletrônico. Então, a população que não tem um acesso tão fácil ao meio eletrônico, ou aquela população que efetivamente quer ter acesso ao dinheiro, pegar o dinheiro, vai ter que se sujeitar a isso. E aí, o banco tem que estar preparado para isso. Mas eles, aparentemente, eles estão aceitando condenações, estão aceitando essa situação, porque a gente não vê nenhuma melhora do serviço aí. Realmente a gente não vê melhora mesmo. E principalmente a quantidade baixa de caixas em algumas agências bancárias. Dia de pagamento, normalmente, os caixas são completos. Mas tem algumas instituições bancárias que a gente encontra 1, 2 e uma fila que é realmente interminável pelo lado de fora. Agora, doutor Cristiano, as pessoas que, por exemplo, tem alguns bancos que emitem boleto que só aceita que seja pago naquela instituição bancária. E aí, tem cidadão que não tem a conta naquela agência, mas tem que se dirigir ao caixa. Essas reincidências das agências bancárias implica numa multa maior ou só indenização individual para cada cidadão que entrar contra o banco? Algumas situações, elas fazem parte do sistema bancário. Então, o banco deve ter algum motivo para dizer que aquele boleto só pode ser pago por ele, naquela agência ou alguma coisa assim. E a pessoa tem que se submeter. Então, não é a questão aí do serviço ou da forma do serviço. Se o banco diz que você tem que pagar o boleto só em determinada agência, aquela agência tem que estar preparada para receber o cliente que vai pagar aquele boleto. Então, não é a forma como isso acontece, e sim o resultado dessa determinação de que você só pode ir em tal lugar. Agora, efetivamente que a gente está vivendo num mundo de eletrônica e não tem mais lógica que isso aconteça, mas mesmo assim acontece. Algumas situações, o banco não quer receber se for só moeda, ou sei lá, às vezes o banco, você está pagando e você tem um limite de pagamento, digamos, R$10.000 para pagar. O banco quer que você pague só 3 boletos aqui, mas o outro de R$50 não vai pagar porque já passa do limite, e quando na verdade, aparentemente, os limites são por boleto e não pela quantidade que você tem. E aí você vê essas situações. Fora isso, as empresas, às vezes, elas pegam toda a documentação que elas têm de pagamento e encaminham lá o motoboy para fazer o pagamento, e aí a fila efetivamente para. Não tem uma fila específica para quem vai pagar muitos boletos, poucos boletos, não tem alguém que faça isso. E aí o serviço é prejudicado, a população é que sofre. Mas se você vê, os bancos, com exceção do Banpará, que usa a agência também como uma forma de política social para distribuir os benefícios todinho, o restante dos bancos praticamente tem diminuído em 50% as agências e tem expandido o Banco 24 Horas. Eu achei que era uma situação muito complicada, porque no início da pandemia o Banco 24 Horas começou a cobrar tarifas além de 4 saques. Só que a população não podia mais ir no banco. A gente estava sofrendo lockdown, todas essas situações. O cliente precisava utilizar mais vezes o sistema bancário 24 horas e eles simplesmente começaram a cobrar com um limite menor de saques. E aí acabou por dar um efeito muito prejudicial para a população. Bom, para você que sintonizou na Rádio Princesa FM, eu conversei com o Dr. Cristiano Magalhães, juiz de direito, no quadro Direitos e Deveres. Doutor Cristiano, mais alguma colocação sobre essa pauta? Eu espero que a população que se sinta lesada procure o judiciário, que você vai ter sua resposta. Então, não é ficar só reclamando no WhatsApp, ficar reclamando naquela roda de amigos. Procure seu direito, faça exercer o seu direito, que você vai ter sua resposta. Não deixe passar isso. Faça com que as coisas efetivamente aconteçam. A Assembleia Legislativa legislou, o Judiciário tem aplicado, agora faça a sua parte também. Cobre da gente para que a gente faça as coisas efetivamente acontecerem. Brilhante.
Perdão, doutor Cristiano Magalhães, muito obrigado pela sua colocação. Eu acho que é um assunto que desperta realmente o interesse da população, principalmente aquelas que passam horas e horas numa fila de banco à espera de um atendimento. Bom final de semana, doutor Cristiano. Bem, bom final de semana, Paulo. Bom final de semana a todos os ouvintes e a todos os telespectadores, a sua equipe aí. Tudo de bom. Pessoal, muita tranquilidade no final de semana, certo? Ótimo domingo aí, sábado e domingo para todo mundo. Obrigado, doutor Cristiano. Um abraço.